Nós vimos nas duas partes anteriores desta mensagem, parte 1 e parte 2, que ser discípulo de Jesus não é aquele mar de rosas que algumas pessoas costumam dizer em programas de rádio e de televisão, como eu era pobre, hoje eu sou rico, eu era empregado, hoje sou patrão. Ser discípulo de Jesus nada tem a ver com isso. Pelo contrário, Jesus coloca para aqueles que já eram seus discípulos naquela ocasião desafios, como os dois que já vimos nos vídeos anteriores. Desafio de convicção. Se alguém quer vir após mim, querem mesmo vir após mim, tem certeza, tem convicção plena. Desafio de convicção. Desafio de renúncia. Querem vir após mim mesmo? Querem realmente ser meus discípulos? A si mesmo se neguem. Eles precisavam aprender a abrir mão da própria vida, que é o bem maior. Muito mais aprender a abrir mão de coisas inferiores, como bem-estar, comodidade, bens materiais. Jesus coloca desafios para os seus discípulos. E agora, eu quero mostrar para você um terceiro desafio que Jesus coloca ainda para aqueles que eram seus seguidores naquele momento. Jesus diz para eles, no mesmo versículo 24 de Mateus 16, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está aqui apresentando um desafio de adaptação. Um desafio para que os discípulos se adaptassem a essa condição de seguidores dele. Entendam por que eu estou dizendo isso. Jesus ele vai dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, aí tome a sua cruz, pegue a sua cruz e me siga. Jesus está falando isso metaforicamente, mas é uma metáfora que tem implicações muito sérias. Como eu já mencionei, nos versículos anteriores, 21, 22 e 23, desse mesmo capítulo 16 de Mateus, Jesus estava dizendo que ele iria para Jerusalém, lá ele seria preso, seria maltratado, condenado, crucificado e morto. E ele aqui está dizendo para os seus discípulos, vocês realmente querem ser meus discípulos? Eu estou levando a minha cruz para Jerusalém. Eu já estou dizendo para vocês que eu vou ser crucificado lá. O que eu estou fazendo agora é eu estou levando a minha cruz para Jerusalém, na qual eu serei morto. Jesus vem dizendo isso nos versículos anteriores e agora ele diz, querem me seguir? Então, tomem também a cruz de vocês e me sigam. Cada um levando a sua cruz. Jesus está fazendo um desafio de adaptação. O verbo que ele usa, siga-me, é o verbo akoluteu, que tem um sentido de seguir, de acompanhar. Mas esse verbo também tem um sentido específico de seguir e acompanhar com entendimento. Seguir e acompanhar compreendendo as implicações dessa ação de seguir. Jesus diz, querem me seguir? Então me sigam, sabendo que vocês devem, cada um, tomar a própria cruz. Eu não estou chamando vocês para vocês virem montados a cavalo, para vocês virem numa liteira, que era um transporte que na época 4 escravos pegavam nas pontas e o senhor ficava dentro de uma espécie de cabinezinha e era levado pelos escravos. Jesus não está dizendo, olha, estou chamando vocês para andarem de liteira. Estou chamando vocês para andar de cavalo branco. Não. Estou chamando vocês para cada um levar a própria cruz. Vocês precisam se adaptar à forma com que eu estou dizendo que vocês devem me seguir.
Não sou eu, Jesus, que devo me adaptar a vocês, dando cavalo branco para vocês, dando liteira para vocês. São vocês que devem se adaptar à condição de meus discípulos. Querem me seguir? Então sigam compreendendo isso. Vocês devem levar a cruz de vocês. Cada um tem que levar a sua cruz. Meus irmãos, Jesus coloca um desafio de adaptação para os seus discípulos. Não somente aqueles daquela época, mas os discípulos de hoje também. Para aqueles que querem se tornar discípulos amanhã, no mês que vem, e enquanto o Senhor der oportunidade aos homens de serem discípulos de Jesus. Jesus faz um desafio de adaptação. Não é o Senhor que se adapta às tuas vontades, ao teu ritmo de vida, ao teu costume, ao teu padrão e à tua rotina. Não é o Senhor que se adapta, mas é você que deve se adaptar ao modus vivendi de um cristão, de um discípulo de Cristo. Somos nós que devemos nos adaptar. E essa adaptação, ela é um desafio. Porque se realmente queremos seguir Cristo, ser discípulos de Jesus, nós precisamos entender. Nós precisamos seguir com entendimento, precisamos seguir com compreensão, sabendo que poderão vir coisas difíceis para nós, como Jesus está antecipando aqui para os seus discípulos. Querem vir após mim? Então tomem a cruz de vocês também, porque eu estou levando a minha cruz para Jerusalém. Querem me acompanhar? Então peguem também a vossa cruz. É um desafio de adaptação, irmão. O Senhor não vai se adaptar a você. Ah, eu quero muito ser rico. Aí Deus vai se adaptar ao teu querer para que você seja rico, porque você quer ser rico. O Senhor não vai se adaptar a você. É você, sou eu, somos nós que temos que nos adaptar ao Evangelho de Cristo. Somos nós que temos que nos adaptar à condição de discípulos. E nessa adaptação, nós precisamos entender que viveremos muitos momentos delicados. Esses discípulos estão sendo desafiados a carregar a cruz. Não é desafiados a andar de cavalo branco, a andar numa carruagem. Eles estão sendo desafiados a andar a pé, cada um carregando a cruz, instrumento de morte. Isso é ser discípulo de Cristo. Isso é ser discípulo do Senhor. Não quero com isso dizer que a condição de discípulo só proporciona momentos ruins, momentos de tristeza, de dor, sofrimento. Não. Ser discípulo de Cristo também tem muitos momentos bons, muitos momentos de alegria, de sorriso, de prazer na alma, de bênçãos da parte de Deus. Mas também nós viveremos muitos momentos tristes, de angústia, de sofrimento. E nós precisamos nos adaptar a essa realidade. Nós precisamos nos adaptar a isso. Se você passou a seguir Jesus só porque achava que ele ia te tornar rico, saiba que não é isso que Jesus diz para os discípulos dele. Pelo contrário, o Senhor coloca desafios. Desafios de adaptação também. Esse é o terceiro e último desafio que eu gostaria de ressaltar aqui nessas palavras de Jesus. E para encerrar, eu retomo os 3 desafios que Jesus apresentou para os seus discípulos. Desafios que eu apresentei na primeira parte dessa pregação e na segunda parte, e concluo agora nesta terceira parte. Primeiro desafio, um desafio de convicções. Querem realmente me seguir? Tem certeza? Estão convictos disso? Olha, pode ser que venham coisas ruins. Querem mesmo? Estão decididos? Jesus coloca esse desafio de convicções. Mas Jesus coloca também um desafio de renúncia. Os discípulos precisavam abrir mão da própria vida, que era o bem maior deles. Nós somos desafiados a abrir mão
não somente da nossa vida, mas de coisas de valor inferior à vida, como os bens, conforto, comodidade. Estamos dispostos a renunciar? Se não estamos, muito provavelmente teremos dificuldades em ser discípulos de Cristo, porque ser discípulo do Senhor é ser desafiado a renunciar. E em terceiro e último lugar, ser discípulo de Jesus é também um desafio de adaptação. Não é o Senhor que se adapta a nós, mas somos nós que nos adaptamos a Ele. Somos nós que nos adaptamos à condição de discípulos. E como discípulos passaremos por momentos difíceis. Muitas vezes nós precisaremos carregar a própria cruz. E eu estou falando no sentido que Jesus ensinou aqui. Precisaremos levar o nosso próprio instrumento de morte. E nós precisamos seguir conscientes disso, sabendo o que isso significa. Pois é isso que Jesus diz: tome a sua cruz, se adapte. Não estou lhe dando um cavalo branco, não estou lhe dando uma carruagem, estou lhe dando uma cruz. Tome a sua cruz e me siga. Isso é ser discípulo. Agora, eu te peço, compara o que Jesus diz para os seus discípulos com o que nós costumamos ouvir constantemente em rádio e televisão. Eu era pobre, hoje eu sou rico. Eu era empregado, hoje eu sou patrão. Compare essas frases com o que Jesus ensinou e você vai poder ter uma pequena ideia do que é ser discípulo de Jesus. Que Deus nos abençoe em o nome do Senhor. Amém.